Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Você acredita em milagres? Milagres existem? Boa pergunta. Primeiro é preciso definir o que é milagre. Se milagre for algo sobrenatural, contrário às leis naturais, milagre não existe. As leis naturais da matéria foram obras de Deus. Assim, não podem ser contrariadas. Qualquer coisa que supostamente estariam em desacordo com a lei, com certeza faz parte dela. Só que não temos o conhecimento ainda. Para que houvesse um milagre, teria que haver milagre como a gente conhece, como a religião define. Nós teria que as leis de Deus, as leis naturais, elas fossem contrariadas, o que não é possível. Então, o que nós achamos que é milagre, na verdade, é só um fenômeno que desconhecemos. Okay? Então, quem promete milagres sobrenaturais está mentindo. Provavelmente é um charlatão e um estelionatário em busca de satisfazer seus próprios interesses. Assim, aquelas pessoas que prometem fazer milagres, na verdade elas são charlatões, são mentirosas. Estão tentando conseguir algum benefício, porque o milagre não existe. E o que chamamos de milagres exigem condições específicas e cada caso é um caso. Então, não existe essa forma de garantir um milagre. Isso é mentira, enganação. Curas espirituais não são milagres. Essas curas estão de acordo com as leis naturais e só podem ocorrer em determinadas situações. Não fosse assim, todos os que procuram a cura espiritual seriam curados. Ou seja, curas espirituais não são milagres. Né? Elas têm causas naturais. É o mesmo que a medicina. Se fossem casos naturais, se fossem algo sobrenatural, né, que desafiasse as leis naturais, as leis divinas, você poderia reproduzir, né, esses milagres, se você soubesse como fazer. Mas isso não ocorre. A chuva, por exemplo, ela só ocorre quando existem condições meteorológicas favoráveis. Você não pode fazer uma chuva a seu bel prazer, a não ser que você vá lá com um avião lá em cima e jogue gelo seco nas nuvens, mas isso é muito complicado. Mas normalmente você não pode fazer chover. Por quê? Porque a chuva depende de condições, né, meteorológicas. O mesmo se dá com a cura pela medicina. Quer milagre maior do que um transplante? Retirar o coração de uma pessoa e colocar em outra. É um milagre da ciência, que na Idade Média seria considerado bruxaria, e o médico seria condenado à fogueira. Então, se algum médico fizesse um transplante na Idade Média, certamente seria condenado à fogueira, né? Condenado à morte por heresia e bruxaria. Por quê? Porque eles achavam que isso era impossível, né? Mas o médico faz o transplante e não tem nada de sobrenatural. Ele utiliza apenas as leis naturais. Ele não subverte nenhuma lei natural. Mas a ciência, apesar de todo o seu avanço, não cura todos. No caso do transplante, nem sempre dá certo e o paciente morre. Nem a ciência, né, e a medicina do mundo material, ela pode garantir nada, não é infalível, né? Porque até para a cura também
né, devem existir algumas condições e algumas variáveis, e cada caso é um caso. O mesmo tratamento que cura um paciente não cura o outro. E assim é com as curas espirituais. O sobrenatural é apenas a manifestação das leis naturais, de uma forma ainda desconhecida para nós. Para nós é sobrenatural porque nós não desconhecemos os mecanismos que produzem aquele fenômeno. No caso das curas espirituais, todas são concretizadas dentro das leis naturais, só que não conhecemos os mecanismos naturais que resultam na cura, então pensamos que é sobrenatural. Nós sabemos executar certos procedimentos espirituais que podem resultar em curas físicas e mentais, mas não sabemos como esses procedimentos acontecem. É como na medicina tradicional, funciona para um e para outros não. Então, nós conhecemos, né, algumas práticas que podem favorecer a cura espiritual, como a oração, né, a invocação de guias, de mentores, né, a imposição de mãos, a concentração, o magnetismo, mas tudo isso são técnicas, né? Técnicas eficientes até certo ponto, mas não garantem o resultado, né? Porque nós não conhecemos todas as variáveis envolvidas e não temos o controle do mundo espiritual. Tanto na cura através da medicina tradicional, como na cura espiritual, a cura depende de fatores e variáveis que mudam de pessoa para pessoa. Inclusive, ambas são afetadas pelo emocional do paciente, né? Então, tanto a medicina tradicional como a medicina espiritual, a cura espiritual, todas elas também são influenciadas, né, pelo estado de espírito, pelo emocional do paciente. E isso nós não podemos controlar. A cura pela medicina tem maior chance de dar certo, porque temos conhecimento de como ela acontece e, portanto, maior controle do processo. Não é o caso da cura espiritual, cujo processo se dá em um nível dimensional inacessível à nossa consciência como espíritos encarnados. Assim, é impossível para nós qualquer controle sobre o processo de cura, né? Então, na medicina tradicional, nós conhecemos todos os processos, todos os medicamentos, né? Nós sabemos como o corpo material funciona, mas no caso da cura espiritual, não. Nós não conhecemos o processo. Nós não temos qualquer controle sobre o processo espiritual que leva à cura do corpo e da mente também. Assim, jamais houve um ser humano na face da Terra que conseguiu fazer curas espirituais controladas, ou curar a todos os que o procuraram, nem mesmo os grandes mestres como Jesus, pois existem inúmeros fatores e inúmeras variáveis envolvidas nas curas espirituais. Ou seja, isso é tão verdade que Jesus Cristo não conseguiu curar todo mundo. E aqueles que foram curados, ele não disse que era ele que havia curado. O que ele disse? A tua fé te salvou. Ok? Para se verificar que no campo espiritual, né, a vibração, o estado emocional e vibracional da pessoa influi muito. Algumas curas não acontecem pela ciência ou pela espiritualidade, simplesmente porque contrariam as leis naturais e as leis universais. Por isso não acontecem. Deus não contraria suas próprias leis e não permite que ninguém o faça. Suas leis são perfeitas e imutáveis, portanto, não podem ser quebradas, ainda mais para satisfazer o interesse imediatista das pessoas. Ou seja, tanto na cura material quanto na cura espiritual, algumas não acontecem, porque para acontecer, teria que haver a quebra das leis naturais, ok? E essas leis são imutáveis, né, e não podem ser quebradas. Deus pode ver o amanhã. Por isso, nos dá sempre o que precisamos e nem sempre o que queremos. Como Deus pode ver o amanhã, muitas vezes, né,
O fato da pessoa permanecer com aquela doença vai beneficiá-la mais tarde. Pode impedi-la de cometer atos que mais tarde elas se arrependeriam e teriam que se responsabilizar pelas mesmas, né? Muitas vezes, um ato de 1 segundo compromete o resto da vida da pessoa. Todos nós sabemos disso. Então, muitas vezes, a doença que você acha que é um mal, na verdade, é um livramento. Assim, quem promete milagres não é religioso, na verdade é charlatão. Um caso de polícia, né, o que já dissemos antes, né? Se alguém lhe prometer milagres, principalmente em troca de algum benefício, o melhor a fazer é se afastar e chamar a polícia, para que essa pessoa não continue enganando e mentindo. Mas ter fé na cura espiritual é errado? Claro que não. O fato de acreditar ou desacreditar não muda a realidade espiritual, pois as curas espirituais existem de fato. O erro é garantir que o doente será curado, por milagre ou pela vontade do intermediário. A fé na cura espiritual eleva a vibração mental do enfermo, favorecendo e criando condições para a cura, se for possível. Muitas vezes a doença é um livramento disfarçado, pois pode nos impedir de cometer erros graves, como já foi dito, né? Agora, o fato de você acreditar ou não muda nada, né? A espiritualidade vai continuar a mesma e as curas espirituais vão continuar a mesma. Agora, faz diferença para aquela pessoa que for curada. Não que a sua crença ou descrença vá alterar alguma coisa na espiritualidade. Não, mas vai alterar em seu íntimo, em seu corpo. Está provado, né, que o riso, que o otimismo aumentam, né, a eficiência do nosso sistema imunológico. E quem cura não são os remédios, não são os médicos, é o nosso próprio sistema imunológico. É ele quem nos cura. Nós tomamos os remédios para eliminar as bactérias, a causa, né? Mas na verdade a cura é feita pelo próprio corpo. O problema é que pessoas inescrupulosas utilizam a fé para explorar as pessoas em benefício próprio, prometendo o que não pode cumprir. Esse é o perigo da fé cega e sem espírito crítico. Um bom líder religioso, ou um espírito bom, jamais vai exigir de você a fé cega. Jamais vai tentar impedir que você pense por você mesmo, né? O raciocínio e o senso crítico é muito importante para que não sejamos, né, massa de manobra para pessoas inescrupulosas. Uma das variáveis que ajudam a cura espiritual é a fé. Não apenas a fé por si mesma, mas a fé com equilíbrio, paciência, boas vibrações e energias positivas, que favorece o aumento da imunidade e a cura do corpo e da mente. Ou seja, para a cura espiritual, não basta você ter fé. Você ainda tem que manter o seu otimismo, né, e manter a sua vibração com bons pensamentos positivos, né? Principalmente sem queixas e lamentações. Pois queixas e lamentações baixam, né, a nossa vibração e baixa a vibração das pessoas que estão à nossa volta, criando um ambiente pesado, um ambiente negativo. E no ambiente pesado e negativo, a cura se torna mais difícil. O corpo pode sim ser curado através da espiritualidade, mas sem contrariar as leis naturais e universais, perfeitas e eternas. Pode haver a cura espiritual, como já dissemos, mas sem, né, você quebrar as leis naturais, as leis universais. O tratamento através da ciência não exclui a espiritualidade e vice-versa. Pelo contrário, as duas se completam.
quando você procura algum líder espiritual verdadeiro para uma cura espiritual, ele te diz o seguinte, que a cura espiritual pode ser feita, mas que você também tem que ter o acompanhamento médico, né? Porque a cura espiritual e a cura pela medicina material, elas não são excludentes, elas não são antagônicas, elas andam lado a lado. E a ciência na espiritualidade foi criada por Deus, e a ciência material, a ciência do mundo físico, também foi criada por Deus através da mente, né, dos cientistas e dos médicos. Então, uma completa a outra. Okay? Lembrem-se que o homem é corpo material e espírito. Um atua sobre o outro. No caso de desequilíbrio físico e mental, não dá para tratar apenas o corpo ou apenas o espírito. Ambos, corpo e espírito, precisam estar em harmonia e em equilíbrio. Então não adianta você tratar o corpo físico se o seu espírito e a sua mente, as suas emoções estão perturbadas em desequilíbrio, né? E fica difícil também para você, né, fazer um tratamento espiritual se seu corpo também está com algum problema grave, está danificado, né? Por exemplo, uma mente, né, um cérebro, né, que está sendo prejudicado pelo Alzheimer, né, ele prejudica também a manifestação do espírito, o controle do espírito sobre o corpo e sobre a própria mente. Então, o corpo físico atua sobre o espírito e o espírito atua sobre o corpo físico. Por isso é importante abordar as duas medicinas. Okay? A do corpo físico, que é o tratamento do físico, o tratamento psiquiátrico, se for o caso, que é o tratamento físico também da mente, e o tratamento espiritual, que engloba o espírito, a consciência e também a mente. Mente sadia em um corpo sadio. Milagres sobrenaturais não existem. Namastê. Então o que nós colocamos aqui, né, é que o milagre em si, o milagre, o sobrenatural não existe. Tudo ocorre pelas leis naturais. Né? Esse texto não tem, esse vídeo não tem como objetivo, né, te desanimar, né, tirar a sua fé no tratamento espiritual. Nada disso. Né? O objetivo é para que você entenda a verdade, né? E não deixe se levar por superstições, né? Por pessoas sem caráter, por teorias, né? Isso não existe, né? O que existe é a realidade das leis universais, ok? É isso, essa é a única realidade que existe, ok? Mas você pode perguntar, mas e a existência de espírito? Isso é realidade? É sim, né? E temos muitas provas disso. E se você aquietar sua mente, né, e se concentrar, se você estudar sobre isso, você vai sentir que tudo isso é verdade, né? É uma verdade que não se pode negar, ok? Um grande abraço, peço a Deus que ilumine a todos nós, que nos proteja, que nos dê paz, saúde, prosperidade, compaixão, tolerância, amor e muito equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau. Namastê.